Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, dando continuidade aos vídeos de suplementação. Vocês me pediram muito para falar sobre magnésio, então eu preparei uma aulinha aqui para vocês e vamos ver se a gente consegue clarear bastante sobre isso, tá? O magnésio, ele é o segundo cátion principal ali a nível intracelular, ele só perde para o potássio, tá? Ele tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, tem sido usado em diversas condições clínicas, como diabetes, osteoporose, arteriosclerose, hipertensão, asma. Todo tecido, gente, que usa muito ATP, a nossa moeda energética, usa também muito magnésio, tá? Ele é famoso por ser antagonista do cálcio, então isso é importante também para a saúde cardiovascular, para o sistema nervoso central. Pode ser aplicado por via oral, endovenosa, inalatória e também pela pele, né? Vocês já devem ter ouvido falar pessoas que usam sais, né, de banho com magnésio, por exemplo, que aí ajudaria em algumas questões. Ainda falta mais trabalho sobre isso, mas eu não poderia deixar de falar isso para vocês, tá? Uso de diuréticos, alcoolismo, a diminuição de absorção por diversos problemas, isso pode acontecer, inclusive uma cirurgia bariátrica, né? A obesidade, síndrome metabólica, diabetes, tudo isso leva a uma maior deficiência de magnésio. Então, são condições que a gente tem que ficar de olho e muitas outras também que vocês vão ver aqui ao longo da aula, tá? Na deficiência de magnésio, ocorre maior excitabilidade muscular. Por isso que também muitas pessoas têm câimbras, né? Com deficiência de magnésio. Danos oxidativos, arritmias cardíacas, aumento da pressão arterial, dentre outros. Vários benefícios são descritos na literatura do magnésio, vários, dentre eles saúde óssea, importantíssimo para contração muscular, para controle de ritmo cardíaco e pressão arterial, ajuda a estabilizar a glicemia, porque ele regula o metabolismo de açúcar e também de gordura, tá? Faz a produção, gente, a regulação dos neurotransmissores, tá? Então, dopamina, serotonina. Então, não só os que fazem relaxamento, como o GABA, por exemplo, mas também os relacionados para a melhora do bem-estar, de foco, de disposição. Então, só a importância do magnésio na nossa vida. Para a função neural, então, ele melhora a comunicação entre os neurônios, as famosas sinapses, né? Então, como os neurônios se comunicam, ajuda nos quadros de dores de cabeça, enxaqueca, participa da função mitocondrial, do nosso sistema imunológico, tudo que envolve a saúde feminina. TPM, gestação, amamentação, menopausa, SOP, endometriose, tá? Tudo isso é importante. Deixa eu sair daqui. Aqui é uma figura de um artigo, né, que fala de magnésio e inflamação. Então, na deficiência de magnésio, tudo que pode acontecer no seu corpo. Então, aqui tem a questão cardiovascular, pulmão, rim, osso, pâncreas, sistema vascular, neuromuscular, sistema nervoso central, tá? Inclusive, gente, dor na lombar também está muito associada à deficiência de magnésio, depressão, ansiedade, aumento do risco de problemas cardiovasculares de maneira geral, então infarto, AVC, tá? Então, assim, tá ligado a muitas questões aqui, então a sua deficiência crônica, ela é bem preocupante, tá? O magnésio ajuda a aliviar a constipação, regula a acidez gástrica, importante para a prevenção e suporte ao tratamento de pessoas com osteopenia, osteoporose, pode prevenir dores de cabeça e ajudar no tratamento também de pessoas que têm enxaqueca crônica, suporte ao tratamento de doenças cardiovasculares, asma e resistência à insulina. Aqui mais uma figura bonitinha para vocês, mostrando, né, o impacto do magnésio nas patologias. Então, na fibrose cística, na perda auditiva, na catarata, glaucoma, né, na osteoporose. Bem legal, né? Então, aqui, efeitos em fibromialgia, câimbras, osteoartrite, dores também articulares, TDAH, fadiga, depressão, perda auditiva, tem vários trabalhos, já falei para vocês. O inflammation, que é a inflamação associada ao envelhecimento, alergias, TPM, calorões da menopausa, né, os fogachos, SOP, endometriose, neuroplasticidade e a modulação da excitação glutamatérgica. Quando a gente diz que um paciente, né, uma pessoa está muito glutamatérgica, ela fica mais ansiosa, mais agressiva, mais irritadiça. Então, o magnésio ajuda a modular essa excitação, tá? Aqui uma figura muito legal também dos efeitos do magnésio na saúde e bem-estar das mulheres, tá? Então, o que leva aqui, né, segundo o trabalho, a deficiência de magnésio? Uma absorção, uso prolongado de medicações, porque a gente tem uma interação entre medicação e alimento, né, e nutriente. Então, várias medicações diminuem a absorção de magnésio.
a ingestão inadequada, né, de magnésio pela dieta ou pela ausência da suplementação, e o aumento das necessidades. Então, se uma mulher hoje ela engravida, ela vai ter uma necessidade maior de magnésio. Quando o bebê nasce, que ela vai aumentar, a necessidade aumenta mais ainda. Então, se essas necessidades aumentadas, elas não forem cobertas, a pessoa, né, a mulher aqui no caso, como exemplo, vai ter deficiência de magnésio, tá? Então, o magnésio aqui atuando em toda essa fase do ciclo feminino. Ganho de peso, ajuda a combater o ganho de peso excessivo, TPM, desordens emocionais, a disbiose. Aí, né, a mulher vai envelhecendo, tá na menopausa, aquela questão dos calorões, aumento de risco cardiovascular, cuidar da saúde óssea, que é onde tem maior prevalência aí de osteopenia e osteoporose, resistência à insulina, hipertensão, constipação. Então, o magnésio é tudo de bom aqui, tá? E aqui algumas vias de mão dupla que eu quis mostrar para vocês, em relação à deficiência de magnésio e algumas condições. A obesidade pode levar a deficiência de magnésio, a deficiência de magnésio pode levar a obesidade, sim. Né? A obesidade podendo levar a alterações de microbiota e própria alteração de microbiota, tanto em composição como estrutura, levando à obesidade. A obesidade levando a uma inflamação de baixo grau, né? Então, tudo isso, gente, precisa ser pensado quando a gente trata um ser humano que está na nossa frente, né? Como é que está a ingestão de magnésio? Como que está o processo digestivo, absortivo? Faz uso de medicação? Quais medicações? Há quanto tempo? Faz uso abusivo de álcool? Usa anticoncepcional? Fatores genéticos? Como está essa função renal? Tudo isso a gente tem que investigar para poder ajudar esse paciente aqui realmente a ter mais disposição, qualidade de vida e prevenir doenças, tá? Mais efeitos do magnésio, dermatite atópica, psoríase, na bipolaridade, catarata e glaucoma também, tá? Aqui, possibilidades e evidências, né, do magnésio. Então, ele coloca como um cátion, como se fosse uma medicação, né, como se fosse uma droga, de tão poderoso que é. E aqui avalia nas doenças cardiovasculares. Então, entrando como antagonista de cálcio, se entra muito cálcio, gente, no coração, a longo prazo, isso causa, digamos, uma calcificação em tecidos moles, né? Isso não é bom, deixa o coração, digamos, mais rígido, tá? Então, isso não é legal. Proteção antioxidante, anti-inflamatória, ajuda a estabilizar a membrana, ajuda na vasodilatação, é super importante, né? A gente tem uma vasodilatação adequada no coração, né? Então, fazer esse movimento aqui é muito importante, tá? Então, o magnésio ele faz parte disso também, ajuda a manter níveis saudáveis de gorduras no sangue, colesterol, triglicérides. Então, uma infinidade aqui de ações, tá? Magnésio, hiperatividade e também na desordem do espectro autista, né, em crianças, tem sido usado também e tem sido já investigado. A gente tem alguns artigos mostrando o benefício do magnésio nesses casos também, tá? A baixa de magnésio já foi estudada até no Covid, gente, tá? Deficiência de magnésio piorando a hiperinflamação, piorando a inflamação, levando a uma hiperinflamação em pessoas, por exemplo, com Covid, pode até encaminhar a sepse. Obviamente não é só isso, mas a gente sabe que pessoas com dosagens adequadas de magnésio vão ter, digamos assim, um controle maior dessa inflamação causada pelo Covid, tá? Então, super importante, né? Mais artigos chegando aí sobre Covid para a gente. As maiores dúvidas que eu recebo sobre magnésio. Qual que é o melhor? Se existe o melhor? Quais as maiores fontes de magnésio pela dieta? Qual suplementação eu devo escolher para essa ou aquela situação? O que eu devo considerar na hora da escolha? Existe toxicidade? Quanto mais magnésio eu tomar, melhor? Será? E qual o exame para a gente avaliar a deficiência? Vamos falar primeiro sobre fontes alimentares, tá? O magnésio, gente, está amplamente distribuído na nossa dieta. Então, se a gente tiver uma dieta bem variada, balanceada, incluindo os alimentos fontes, talvez você não precise suplementar magnésio toda a sua vida, tá? Mas vamos ver. Fontes: semente de abóbora, amêndoas, avelãs, castanha do Brasil, castanha de caju, tofu, amendoim, nozes, peixes como salmão, pistache, couve, espinafre, folhas verdes escuras, o chocolate amargo, então quanto mais cacau ali, né, mais magnésio tem, iogurtes, amaranto, quinoa e muitos outros. As formas de magnésio, nós temos duas formas para suplementar. As formas inorgânicas, que a gente tem menor biodisponibilidade, e as formas orgânicas, que a gente tem mais biodisponibilidade. Antes de eu falar isso aqui para vocês, eu vou colocar o conceito de biodisponibilidade, não é um conceito fechado, inclusive tem muitas críticas em relação às definições de biodisponibilidade. Então, é algo que eles não decidem nunca, porque depende de um monte de fator. Mas, enfim, eu coloquei uma para vocês que fique mais fácil de vocês entenderem, para a gente começar todo mundo do nivelado, tá?
Biodisponibilidade é a proporção do nutriente nos alimentos, e eu vou além, nos suplementos também, que é absorvida e utilizada pelo nosso corpo, meio de processo de transporte, assimilação, conversão, para a forma biologicamente ativa no nosso corpo, tá? Então, é isso. Então, nós temos formas de magnésio inorgânicas, que têm uma menor biodisponibilidade, que não significa que não seja importante, e que não tem ali o seu impacto. Tem vários trabalhos que usaram magnésio na forma inorgânica, tá? Inclusive sulfato de magnésio em gestante, e que tiveram bons resultados, apesar de alguns efeitos colaterais, porque são formas inorgânicas, né? Então, elas tendem a dar alguns efeitos colaterais, mas elas não são de todo mal, tá? E tem as formas orgânicas, que são de maior biodisponibilidade, que a gente dá preferência no uso na suplementação. Exemplo de forma inorgânica, ou seja, de menor biodisponibilidade, o cloreto de magnésio, o cloreto de magnésio PA, que é o magnésio associado com cloro, que vocês encontram em farmácia normal, vocês encontram um sachê, se não me engano, de 33 gramas, e que se dilui em água, 1 litro, 1,5 litro de água, né? A gente faz aquele famoso sal, água de magnésio, né? Parece um sal mesmo, e ele vai ajudar na função principalmente laxativa, então a função laxativa é muito importante, e ajuda na analgesia, principalmente articular, então ajuda a melhorar essa dor articular. No caso de dores, a gente precisaria de uma dosagem bem maior, e aí pode vir mais efeitos adversos do uso desse cloreto de magnésio PA, tá? Mas ele tem uma disponibilidade mais baixa comparado aos outros magnésios, mas ele também é efetivo, ele também tem as suas funções aqui, né? E também é barato, tá? Exemplos de formas orgânicas, aquelas de maior biodisponibilidade de magnésio na suplementação. O dimalato, que é o magnésio associado com ácido málico. O malato, né, ele proporciona benefícios adicionais para a geração de energia do nosso corpo. Então, quando a gente fala em biogênese mitocondrial, por exemplo, para dar mais energia à disposição, o dimalato é uma forma interessante para a gente escolher. Mas, na verdade, temos outras formas que vão ser úteis também, tá? Mas a gente tem, assim, digamos, um viés para a escolha de um e de outro. Uma das melhores opções para quem deseja usar durante o dia é o magnésio dimalato, tá? E também é muito bom para terapia de dor. Dor de cabeça, enxaqueca, dor articular, dor muscular, também o dimalato ele é muito usado, tá? O quelado, vocês já devem ter ouvido falar, né? Que geralmente é o bisglicinato ou glicinato. Então, o magnésio quelado, geralmente ele é associado ao aminoácido, que é a glicina, né? Geralmente é um aminoácido de escolha pela farmácia de manipulação, e proporciona benefícios adicionais para sono, para relaxamento muscular, para dores musculares também, e geralmente é recomendado 1 hora antes de dormir, junto com alguns outros ativos que podem ser interessantes para isso também. O magnésio inositol é um magnésio na forma de carbonato, junto com o inositol. O inositol é uma vitamina que é a B8, né? Então, eles juntam o carbonato de magnésio com o inositol. E é muito interessante, porque ele vai favorecer a diminuição da inflamação, melhora da sensibilidade à insulina, é muito indicado para diabéticos, mulheres com síndrome do ovário policístico, que também tem bastante conexão, né? Geralmente, não todas, mas mulheres com SOP têm uma resistência à insulina aí presente, tá? Ansiedade, síndrome do pânico, só que pode soltar o intestino de algumas pessoas, e geralmente pessoas mais sensíveis, tá? Então, a gente tem que fazer, às vezes, um teste para ver como essa pessoa vai reagir, tá? Então, outra coisa também, às vezes a gente sempre pensa, né? O magnésio vai sempre relaxar o sistema nervoso central. Não necessariamente, tá? Algumas pessoas, e dependendo também do tipo de magnésio, o momento do dia e como que tá a pessoa no geral, ele pode ter uma ativação mais neural. Então a pessoa vai ficar mais assim, com foco, mais disposição. Então imagina que eu quero relaxar à noite, mas a pessoa tá ali, né, mais, digamos, uma atividade neural maior. Então, ela não era o efeito que eu quis trazer naquela pessoa, era melhor ela ter consumido durante o dia, tá? Então, a gente precisa testar. Então, eu sugiro que vocês não comprem e usem lá já o que está indicado. Tem que fazer um teste. O ideal mesmo seria vocês consultarem um nutricionista, porque ele vai ter uma avaliação adequada ali em relação a isso e comparar com outras coisas, né? Associar com outras coisas que você está fazendo e como que você está, né? Então, mais exemplos aqui de formas orgânicas de magnésio para suplementação, ou seja, que tem maior biodisponibilidade. O citrato de magnésio, que eu adoro, na verdade é um dos que eu mais prescrevo. É um magnésio combinado ao ácido cítrico, né? É um sal que pode trazer benefício, inclusive para pessoas que têm cálculos renais, evitando a formação de cálculos renais. Pode ter também efeito laxativo em algumas pessoas.
E é um magnésio extremamente efetivo, né? E não é, talvez ele seja até o mais barato do que todos eles aqui. O magnésio treonato é um metabólito da vitamina C, e estudos em animais sugerem benefícios adicionais da passagem desse magnésio pela barreira hematoencefálica. Então, geralmente, ele é o queridinho para tratamento de enxaqueca, dores de cabeça, bruxismo, porque ele atua mais a nível neurológico. Ele tenta tanto relaxar como ativar a mente também, que a gente tem que tomar cuidado na dosagem e no horário de uso, tá? Eu prefiro prescrever o treonato pela manhã para melhorar o foco, concentração, também associado com outros ativos com esse intuito, tá? Mas, teoricamente, o magnésio treonato, ele tem uma atuação mais a nível neurológico, tá? Não que os outros também não vão atuar, é isso que eu queria deixar claro para vocês, tá? Magnésio é magnésio, ok? O orotato de magnésio, que tem mais uma atuação cardiovascular, está entre os mais caros para suplementar, não é tão fácil de encontrar em farmácias magistrais também, mas a pessoa fica batendo numa tecla, eu quero o orotato, não tem, não acha, acaba não suplementando. Podemos utilizar, gente, qualquer forma de magnésio. A gente dá preferência às formas mais biodisponíveis. Às vezes a pessoa não tem condição de suplementar, né, baixa renda, a gente usa o magnésio mais barato mesmo, tá? E vai ajustando a dosagem para a pessoa não ter um efeito adverso. Quando a gente fala da dosagem de suplementação, isso é muito individual e vocês vão ver diversos estudos falando em diversas quantidades, tá? A orientação de quanto ingerir deve partir primeiramente da necessidade individual. Então, ajustar a dieta, a correção da desbiose, o leaky gut, que é a hiperpermeabilidade intestinal. Sempre que possível, avaliar o exame, tá? E aí, se necessitar de uma suplementação, avaliar sempre a quantidade de magnésio que a gente chama de elementar que vai ter naquele suplemento. Então, muitas vezes vocês vão encontrar a cápsula de magnésio inositol. Vamos pegar um exemplo desse aqui, é o pó, o magnésio inositol. Aí tem lá, né, para você consumir uma porção de 6 gramas. Não tem 6 gramas ali de magnésio, entende? Então, é o quanto de magnésio, né, você vai estar consumindo realmente naquela porção. Então, isso aqui é um produto que a gente encontra para adquirir, né, que é o magnésio inositol, que ele tem sabor também, né, aqui um sabor limão. E aí, 2 colherzinhas de chá, que vai dar 6 gramas, a gente vai estar consumindo 2 gramas de inositol e 350 miligramas de magnésio. Então, sempre que vocês forem olhar o magnésio, a gente precisa ver quanto de magnésio elementar, o que realmente tem ali de magnésio, eu vou ingerir. Isso é importante para a escolha do magnésio, tá? E a forma de suplementação. Geralmente, as doses variam entre 100 a 600 miligramas ao dia, e vai depender o quê? Como que eu vou escolher? Depende de quem, do tipo de magnésio, de uma infinidade de fatores, tá? E geralmente a gente fraciona essa dosagem, a gente não coloca uma vez ao dia, a gente coloca 2, 3 vezes ao dia. Magnésio na gestação, gente, tem muita coisa na ciência, tá? Tem diversos benefícios já postados na literatura, mostrando menor risco de problemas como parto prematuro, enxaqueca, restrição de crescimento intrauterino, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, que é hipertensão com proteína na urina após a 20ª semana de gestação. E estudos já falam, olha que interessante, em suplementação profilática de magnésio para evitar esses quadros. Não é muito interessante? Também combate aí baixo peso ao nascer e cãibras, né, que é comum na gestação. Porém, diversos efeitos adversos podem dar, gente, se consumir uma quantidade excessiva de magnésio na gestação. Náusea, vômitos, diarreia, letargia, fraqueza muscular, baixa pressão arterial e retenção urinária, o que pode dar até um aumento de risco de infecção urinária. Por isso que deve ser muito bem acompanhado, não somente pelo médico, mas o nutricionista que acompanha o caso, tá? Então, gestantes ou tentantes, procurem um nutricionista o quanto antes aqui para ajustar isso. Ainda faltam dados mais robustos, tá? Mas é evidente que a maioria da gestante parece não alcançar as necessidades de magnésio pela dieta, necessitando assim de uma suplementação. Mesmo assim, a gente encoraja a gestante de incluir mais alimentos fontes de magnésio na dieta, tá? Identificar a deficiência é sempre o meio mais seguro e efetivo para ajustar uma possível suplementação. Mas na ausência, né, do exame, a gente costuma prescrever uma dosagem baixa de magnésio, que é considerada segura para gestantes, que variam de 100 a 200 miligramas ao dia, podendo ser fracionado ao longo do dia, tá? E a toxicidade de magnésio, respondendo aquela pergunta, quanto mais melhor será? O excesso de magnésio no plasma pode acarretar sintomas como náusea, vômito,
hipotensão arterial, bradicardia, sonolência, visão dupla e fraqueza. A toxicidade também pode acontecer em pacientes com falência renal tratado com magnésio, os quais podem ter hipotensão, depressão do sistema nervoso central, diminuição do reflexo do tendão e até paralisia. Então, gente, é super importante tomar cuidado nesses casos, tá? De pacientes com problemas renais. O magnésio, ele é bem-vindo, mas a gente tem que saber direitinho a quantidade, conversar com o médico, tá? Não pode brincar, não. A ingestão de grandes quantidades de magnésio por via oral parece ainda ser segura em pacientes com a função renal normal. Isso porque os rins, gente, eles têm uma alta capacidade de excretar rapidamente grandes quantidades de magnésio absorvido pela dieta, tá? E não só isso, talvez uma quantidade muito grande, você vai ter um piriri, tá? Falando do exame, gente. Idealmente, o exame preferido que a gente mais solicita é o exame que chama magnésio no eritrócito. Mas, que é uma célula vermelha, né? Mas nem todo laboratório faz, nem todo plano cobre, apesar de que não é um exame caríssimo, né? Mas ali tem o teu custo. Mas esse seria o ideal, tá? Quando não, a gente utiliza um magnésio plasmático, né? Magnésio sanguíneo, que tem bastante crítica em relação a isso. Agora, sem dúvida, os exames de metabolômica, eles são os melhores para a gente avaliar ali uma possível deficiência de magnésio, ou uma deficiência propriamente dita. Os exames de metabolômica são sensacionais. Tem o exame de metabolômica de ácidos orgânicos urinários, né? Infelizmente, a gente não tem um maquinário aqui ainda no Brasil, a coleta é feita aqui. Tem alguns laboratórios, empresas que representam laboratórios gringos, né? Geralmente laboratórios americanos. Aí você coleta aqui, eles mandam para fora, dos Estados Unidos, e volta o resultado para a gente entre 25 e 35 dias, volta para o prescritor, e a gente passa esse feedback aí. Esses realmente são sensacionais para a gente ter a certeza da deficiência de magnésio. Inclusive, seria bem legal que todas as gestantes também pudessem fazer. Alguns insights aqui da aula para vocês. Não existe regra, gente. Utilizar tal magnésio só assim, esse é só usar à noite, esse é para isso, esse é para aquilo. Não existe, tá bom? A gente tem um viés, assim, de alguns trabalhos que mostram isso, mas não significa que se você usar um outro, você não vai ter o benefício que você está buscando, entende? É importante fazer uns testes, né, ao suplementar magnésio, associar algumas formas de magnésio para ver como aquela pessoa fica, como é que ela sente, se ela sente alguma diferença. Eu sinto diferença com esse, né? Então, é importante a gente fazer uns testes, né? Eu costumo associar pelo menos 2 formas de magnésio para uma pessoa quando eu vou suplementar, e aí eu vou brincando depois com essa proporção, com esse tipo, tá? Citrato de magnésio é super eficiente, tem um bom custo, é o que eu costumo utilizar mais, tá? Uma preferência minha. Pode ser feita uma combinação de magnésio na mesma forma, como eu falei para vocês, e não vai existir, gente, suplemento milagroso. Eu sei que vocês saem daqui e falam, nossa, magnésio é super importante, nossa, ele é maravilhoso, ele é mesmo, só que ele não é milagroso. A gente não pode esquecer que a gente tem uma sinergia de estratégias nutricionais que precisam ser feitas e a individualização. Não é só tomar magnésio que você vai ter seus problemas resolvidos. Se fosse assim, seria muito fácil, mas não é assim, tá? Não é assim. E aí, algumas sugestões de formulações com magnésio para vocês, obviamente sem a dosagem, para não ter, né, para vocês entenderem o papel do nutricionista, né, para individualizar isso daqui. Eu não quero que ninguém saia daqui se autossuplementando. É importante vocês terem esse conhecimento para buscar ajuda com um profissional habilitado. Melhora do sono, algumas sugestões, tá, gente? Tem diversas. Magnésio inositol com magnésio bisglicinato, L-teanine 5-HTP, 30 minutos antes de dormir, bons resultados também. Para enxaqueca, magnésio citrato, o tanaceto, que é um fitoterápico muito interessante também, podendo ser utilizado 1 a 2 vezes ao dia. Para TPM, associação de magnésio citrato, B6 na sua forma ativa, vitamina D, mix de tocotrienóis, né, vitamina E, citrato de cálcio também já mostrou benefícios em cólicas, né, para TPM, ácido lipóico também interessante, óleo de prímula com ômega 3, 1 a 2 vezes ao dia. Para ansiedade, magnésio glicina com a taurina, aminoácido taurina, crocos sativos, também, extrato de crocos sativos, e ômega 3, 1 a 2 vezes ao dia também. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem um like aqui para mim e me acompanhem nas mídias sociais, no Instagram, Pridiciero, e também aqui no YouTube. Não deixem de se inscrever. Obrigada pelo carinho e comam algo saudável por mim.